Apresentamos a vocês hoje uma história terrível e perversa de assassinato, traição, amor e celebridade. As vidas deslumbrantes de dois esportistas mundialmente famosos dão uma guinada sombria neste romance, que culmina em um crime horrível. O que começou como um relacionamento aberto, de confiança e aparentemente livre rapidamente se transforma em traição, obsessão e uma terrível série de assassinatos. Um casal poderoso na indústria do esporte, Jake Reynolds e Sarah Carter, é o tema desta história. O casamento aberto desencadearia uma série de eventos que ninguém poderia ter previsto. No mundo dos esportes, Jake Reynolds era um titã. Jake ganhou várias medalhas de ouro no atletismo e era um famoso atleta olímpico. Ele se tornou conhecido por seu corpo forte e vontade inabalável. Sua igualmente conhecida esposa, Sarah Carter, era uma sensação do voleibol conhecida por sua rapidez, astúcia e intensa competitividade. Admirados por seus seguidores e respeitados por seus pares, eles eram o casal poderoso por excelência. No entanto, por trás do exterior chamativo de suas personalidades públicas, havia um relacionamento complicado. Tanto Jake quanto Sarah tinham um forte senso de independência e ambição, o que os uniu, mas também causou conflitos. A decisão deles de escolher um relacionamento aberto no início do casamento foi um reflexo do seu desejo de independência e inconformismo. Eles pensaram que, ao fazerem esse acordo, seu relacionamento seria fortalecido e eles seriam capazes de buscar outros relacionamentos sem sacrificar o amor um pelo outro. No entanto, esta escolha acabaria por levá-los por um caminho perigoso e sombrio. O casamento aberto parecia ter sido um sucesso no início. Jake e Sarah decidiram ser transparentes, estabeleceram limites claros e juraram nunca permitir que seus casos extraconjugais afetassem seu relacionamento principal. Eles tinham certeza de que os perigos que frequentemente assolavam tais arranjos seriam evitados por causa do amor e do respeito mútuos. Por um tempo, pareceu que eles estavam certos. Apesar de algumas interações secretas, Jake continuou a priorizar seu casamento e sua profissão. Sarah, no entanto, acolheu a liberdade com mais entusiasmo. Ela começou a experimentar namorar homens diferentes, saboreando a emoção de novos encontros e a atenção que recebia. Apesar de seu desconforto ocasional, Jake tinha fé em Sarah e achava que o relacionamento deles era sólido o suficiente para suportar essas ligações. Mas quando os encontros extraconjugais de Sarah aumentaram, Jake começou a observar mudanças comportamentais. Ela tornou-se cada vez mais reclusa, frequentemente tirando dias de folga sem fornecer muitas justificativas. Sarah sorria e o encorajava a não se preocupar quando fazia perguntas, explicando que ela estava apenas sentindo prazer com a liberdade que haviam decidido. No entanto, Jake não conseguia se livrar da sensação desconfortável. Jake não sabia que a vida aparentemente inocente de Sarah era na verdade uma fachada bem planejada, escondendo uma realidade sinistra e distorcida que, se ele a tivesse descoberto, teria destruído completamente sua opinião sobre ela. Sarah levava uma vida secreta por trás de sua fachada polida e personalidade cativante. Um mundo muito mais terrível e perverso do que alguém jamais poderia ter sonhado. Havia uma corrente perturbadora nas suas ligações, especialmente com outras mulheres, que resultou numa série de incidentes terríveis e catastróficos que ninguém poderia ter previsto. Sarah tinha a reputação de ser extremamente competitiva, o que contribuiu para sua rápida ascensão na vida pessoal e profissional. No entanto, muitos não sabiam que essa motivação ia além do sucesso profissional. Isso permeou todas as partes de sua vida, transformando suas conexões interpessoais em um campo de batalha distorcido, do qual só ela poderia vencer. Além de seu caráter público, a exigência de domínio e controle de Sarah permeava todos os aspectos de seus relacionamentos com outras pessoas, especialmente com as mulheres com quem ela começou a sair. Seus relacionamentos rapidamente tomaram um rumo desagradável e possessivo depois de começarem como romances intensos e turbulentos. Por estar tão concentrada em manter tudo sob controle, Sarah não conseguia lidar com a menor sugestão de independência ou com a perspectiva de ser abandonada. Ela simplesmente não suportava a ideia dessas mulheres a abandonarem e encontrarem alegria ou conforto nos braços de outra pessoa. Em sua mente distorcida, Sarah pensou que a única coisa que ela poderia fazer era garantir que eles nunca a deixassem viva. O primeiro assassinato foi um ato cruel que destruiu qualquer senso de normalidade na vida de Sarah e foi uma demonstração surpreendente de suas tendências violentas. Lena Thompson, uma adolescente brilhante e talentosa jogadora de vôlei prestes a se tornar famosa, foi a catalisadora de tudo.
Sarah admirava Lena porque ela era motivada, ambiciosa e cheia de possibilidades. Desde o início, a ligação entre eles foi intensa, com Sarah servindo como amante e mentora de Lena, ajudando-a a progredir no trabalho, ao mesmo tempo, fortalecendo o relacionamento deles. No entanto, Lena começou a tirar Sarah da cabeça à medida que sua carreira decolou, concentrando-se mais em seu futuro esportivo e menos em seu relacionamento opressivo. Incapaz de lidar com a distância crescente, Sarah tornou-se mais possessiva e desconfiada. Seu ciúme inflamou, transformando sua admiração em uma mistura venenosa de pavor e raiva. A ideia de Lena prosperando sem ela e encontrando a felicidade em outro lugar era demais para ela suportar. Ela foi levada à beira da insanidade pelo conceito. Sarah perdeu a paciência uma noite, após uma disputa particularmente controversa durante a qual Lena declarou sua intenção de terminar o relacionamento. Houve uma manifestação repentina da ira que fervia sob a superfície. Sarah atacou, pegando um amaciador de carne, o mesmo aparelho que ela usava para preparar inúmeras refeições familiares, e usando-o como arma de raiva. Os ataques violentos foram impulsionados por uma mistura pervertida de desespero, ódio e amor. Cada golpe foi administrado com uma precisão assustadora, como se Sarah pensasse que poderia de alguma forma recuperar o controle da situação eliminando Lena. Em uma triste reviravolta, o outrora brilhante futuro de Lena foi destruído, e ela ficou imóvel quando a mania diminuiu. Depois disso, Sarah foi dominada por um pânico calculista e gelado. Mesmo sabendo que tinha ido longe demais, seus instintos de sobrevivência assumiram o controle quase que instantaneamente. Sarah limpou meticulosamente a cena do crime, certificando-se de que não havia vestígios do ato violento, usando a riqueza de conhecimento que acumulou ao longo dos anos ao assistir a documentários policiais verdadeiros. Ela foi meticulosa, limpando todas as superfícies e livrando-se de qualquer evidência que pudesse conectá-la ao crime. Então, num último ato de cruel eficiência, ela se desfez do corpo de Lena para que parecesse que ela tinha acabado de sair da cidade e desaparecido no ar. A meticulosidade de Sarah valeu a pena. Devido à escassez de pistas e provas, o desaparecimento de Lena Thompson rapidamente se tornou simplesmente mais um mistério não resolvido. Sarah continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido com o mundo exterior. Apesar de saber que havia escapado da punição por assassinato, ela continuou a trabalhar, conviver e sorrir. O segredo de Sarah permaneceu escondido sob a fachada de normalidade que ela apresentava ao público, e o desaparecimento foi considerado um incidente trágico, mas comum. No entanto, abaixo da superfície, Sarah estava ciente de que o conhecimento do que ela tinha feito estava simplesmente alimentando o mal dentro dela. Ela foi atormentada pela imagem do cadáver de Lena, um lembrete sombrio de até que ponto ela iria para manter o controle. Sarah tinha plena consciência de que o monstro em que ela se transformará estava longe de estar contente, mesmo que ela tivesse conseguido esconder a realidade de todos ao seu redor. Mas este foi apenas o começo de um capítulo muito mais sombrio em sua vida, que continuaria a se desenvolver de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. O padrão de comportamento de Sarah se solidificou ao longo dos anos seguintes, com cada episódio agravando o anterior em um ciclo nefasto de engano e assassinato. Ela teve muitos encontros, todos cuidadosamente planejados e todos com um padrão surpreendentemente semelhante. Um começo bêbado e apaixonado, uma possessividade crescente e depois um ato cruel de violência. Além de ser motivada pelo desejo, Sarah também tinha um impulso sinistro de manipular os outros, o que impediu seus parceiros de perceberem o perigo que corriam até que fosse tarde demais. As estratégias de Sarah funcionaram terrivelmente bem. Seu planejamento de cada contato foi meticuloso, quase clínico, e ela fez questão de esconder seus rastros com tanta precisão que os investigadores ficaram perplexos e não houve indicação de que ela estivesse envolvida. O charme calculado de Sarah era simples de usar nas mulheres que ela visava, uma vez que elas eram frequentemente vulneráveis emocional, profissional ou psicologicamente. Ela era hábil em atraí-los, aproveitando suas vulnerabilidades e disfarçando suas motivações genuínas. Seu sangue frio e seu desejo inato de manter o controle sobre sua vida e a vida das pessoas ao seu redor foram demonstrados por sua capacidade de esconder cada morte atrás de uma fachada de amor e compreensão ou de garantir que as mulheres simplesmente desaparecessem sem deixar rastros. O caso de Emma Daniels, uma talentosa jornalista encarregada de cobrir a carreira de Sarah no voleibol, foi um dos mais horríveis e comoventes. Emma queria aprender mais sobre as nuances da ascensão de Sarah ao estrelato e sua personalidade misteriosa,
Então a amizade deles começou de forma bastante inocente. Mas, à medida que passaram mais tempo juntas, Emma não pôde deixar de se envolver no mundo de Sarah devido ao seu fascínio e aparente fraqueza. O que começou como uma parceria de negócios logo se transformou em um romance acelerado que surpreendeu Emma e a emocionou de maneiras inesperadas. Os lados mais sombrios da personalidade de Sarah logo surgiram. A princípio, Emma pensou que a possessividade de Sarah era um sinal de profunda devoção, mas rapidamente se tornou opressiva. Emma decidiu terminar com Sarah por causa de seu desejo excessivo de controlar todas as partes do relacionamento e de sua crescente consciência de que algo estava seriamente errado. Sarah, porém, que nunca foi capaz de aceitar a rejeição ou perder o controle, bolou um esquema para garantir que Emma nunca a abandonasse. Sob o pretexto de uma despedida final e comovente, Sarah atraiu Emma para um local isolado onde elas passaram alguns de seus momentos mais íntimos juntas. O cenário era remoto, charmoso e ideal para a visão de Sarah. Uma vez lá, Sarah aproveitou as circunstâncias e brincou com os sentimentos de Emma até o momento apropriado. Então, como se Emma tivesse escorregado e caído do penhasco, Sarah empurrou-a até a morte com uma precisão fria e deliberada. Dias depois, o corpo fraturado e sem vida de Emma foi encontrado no fundo da ravina. Como não havia indícios de crime, as autoridades declararam prontamente que a sua morte foi um acidente terrível. Com sua postura inabalável, Sarah conseguiu convencer a todos, inclusive a família perturbada de Emma, de que ela estava igualmente arrasada pela perda. Como os anteriores, esse assassinato simplesmente fez Sarah se sentir mais poderosa. Ela estava cada vez mais certa de que era invencível e que ninguém jamais seria capaz de ver através da fachada meticulosamente trabalhada que ela exibia para o mundo a cada engano bem-sucedido. Ela lembrou a si mesma que os assassinatos e desaparecimentos das mulheres com quem ela estava ligada eram simplesmente coincidências infelizes, uma parte necessária do perigo de levar uma vida tão imprevisível. A cada nova vitória, sua confiança crescia e ela gostava de evitar ser descoberta. Enquanto isso, Jake ignorava a verdadeira natureza da senhora que amava. Ele nunca suspeitou da duplicidade de Sarah, embora tivesse uma sensação estranha e desconfortável de que algo estava errado, uma inquietação crescente na boca do estômago. Por causa de seu amor e adoração pela mulher que pensava que Sarah era, ele tinha uma fé inabalável nela. Ele culpou o estresse pessoal por suas preocupações, nunca percebendo que a pessoa com quem passou a vida era a verdadeira ameaça. Jake estava cego para a escuridão que havia crescido em seu relacionamento, uma escuridão que acabaria por devorar tudo em seu caminho, porque a manipulação de Sarah era tão completa e seu controle tão total. Os relacionamentos de Sarah com os homens eram diferentes de suas interações violentas e possessivas com as mulheres. Ela os via como completamente físicos e desprovidos de sentimentos. Mas um ponto de viragem importante na sua espiral de insanidade foi a sua ligação com o colega atleta Brandon Mills. Brandon era um famoso jogador de futebol que exalava charme e carisma. O fato de ele ser casado aumentava o perigo de seu caso com Sarah. Este caso começou a ter um impacto mais profundo em Sarah do que nos outros. Ela se sentiu atraída por Brandon de uma maneira que nunca havia sentido antes, e a ideia de ele voltar para sua esposa a deixou com uma raiva incontrolável. O ciúme de Sarah aumentou à medida que a conexão entre eles se desenvolveu. A ideia de Brandon com outra mulher a fez sentir como se fosse enlouquecer porque o queria só para ela. No entanto, Brandon não era alguém que ela pudesse matar, ao contrário das mulheres que ela assassinou. Ele era muito conhecido e qualquer dano a ele certamente atrairia a atenção. Sarah começou a manipular Brandon na tentativa de mantê-lo em sua vida. Ela o encorajou a deixar a esposa e semeou dúvidas sobre ela. Apesar de seu interesse por Sarah, Brandon não estava disposto a comprometer seu casamento. Sarah foi levada ao limite por essa rejeição. Ela entendeu que nunca seria capaz de viver a vida que desejava com Brandon ou qualquer outra pessoa enquanto Jake estivesse envolvido. Sarah tomou a decisão louca e desesperada de que Jake morreria. Ela raciocinou que, agora que Jake estava fora do caminho, ela poderia finalmente seguir seus sonhos sem ter que se preocupar com um casamento. Suas aspirações distorcidas foram agora frustradas pelo mesmo cara que a amou, confiou e apoiou. Foi uma estratégia cruelmente planejada para matar Jake. Sarah estava ciente dos hábitos, rituais e vulnerabilidades de Jake. Ela planejou cuidadosamente cada aspecto e esperou pela oportunidade ideal. Ela preparou um jantar romântico na noite do assassinato, agindo como a esposa devotada pela última vez. Mantendo o amor mútuo pelos esportes,
Ela propôs que jogassem uma partida amistosa de vôlei no quintal, depois do jantar. Sem saber que ainda amava a esposa, Jake consentiu. Sarah esperou o momento ideal enquanto brincavam. Ela bateu forte em Jake com um grande atiçador de ferro enquanto ele estava preocupado. Sarah o derrubou com força suficiente, mas não parou por aí. Ela persistiu em seu ataque, espancando-o com o atiçador até que ele caiu morto no chão. Sarah orquestrou o incidente para parecer um acidente terrível depois. Ela fez a cabeça de Jake bater no canto irregular da lareira, como se ele tivesse escorregado e caído durante o jogo. Pareceria ao mundo exterior um acidente estranho, uma conclusão trágica para a vida de um atleta conhecido. Mas um pequeno detalhe, que Sarah não percebeu em sua confiança e vaidade, foi tudo o que foi necessário para desvendar seu assassinato cuidadosamente planejado. Quando a polícia chegou ao local, a princípio pareceu um acidente, mas a detetive Laura Martinez detectou algo estranho. O padrão manchado de sangue do atiçador de fogo não correspondia ao suposto acidente e estava posicionado muito bem próximo ao corpo de Jake. O detetive Martinez suspeitou e solicitou uma investigação mais extensa. De acordo com a pesquisa forense, uma única queda não poderia ter produzido a força dos ataques que foram desferidos em Jake. Um ataque intencional estava implícito no padrão de lesões. A história de Sarah começou a mostrar contradições quando olharam mais de perto. Os sinais de alerta foram levantados por sua compostura durante o interrogatório, seu profundo conhecimento dos protocolos da cena do crime e sua hesitação em discutir seu relacionamento com Jake. Quando Tina Rogers, uma ex-amante de Sarah, se apresentou, a investigação tomou um rumo dramático. Depois de escapar do domínio possessivo de Sarah, Tina vivia em constante ansiedade. Ela chamou a polícia depois de saber do falecimento de Jake, revelando o passado conturbado de Sarah e seu papel no desaparecimento de várias mulheres. Munida destes novos dados, a polícia reexaminou vários casos não resolvidos, estabelecendo uma ligação entre Sarah e as mulheres desaparecidas. Tornou-se evidente que Sarah foi responsável pelo assassinato de várias mulheres ao longo dos anos, além da morte de Jake. Por causa das evidências contundentes, Sarah foi levada sob custódia. O julgamento atraiu a atenção internacional e foi uma sensação na mídia. Outrora uma atleta renomada, Sarah agora era apresentada como uma assassina sem coração. A promotoria apresentou um caso convincente que descreveu o assassinato violento de seu marido por Sarah, bem como o padrão de seus crimes. O júri não foi persuadido pela tentativa da defesa de alegar que Sarah sofria de doença mental como resultado de uma mistura de trauma emocional e pressões profissionais. A revelação do caso de Sarah com Brandon Mills foi o acontecimento mais surpreendente do julgamento. A promotoria alegou que ela cometeu o assassinato por causa de sua fixação por Brandon e de seu desejo de se livrar de Jake. Durante seu depoimento no julgamento, Brandon se distanciou completamente de Sarah e expressou seu choque e tristeza pela gravidade de seus atos. Sarah foi finalmente condenada por várias acusações de homicídio, incluindo o assassinato em primeiro grau de Jake Reynolds. O juiz deu-lhe a pena de morte, que só é aplicada aos piores crimes. Quando a decisão foi anunciada, a personalidade outrora vibrante e cativante de Sarah foi reduzida a uma concha vazia e ela demonstrou pouca emoção. Sarah continuou beligerante mesmo depois de ser considerada culpada. Ela tentou escapar da prisão em um último esforço para ir para a Antártica, onde pensou que poderia desaparecer e começar uma nova vida. Ela foi detida antes mesmo de poder deixar o país, pois seu plano foi rapidamente frustrado. A percepção do público de Sarah como uma assassina astuta e sem coração só foi fortalecida por sua fuga abortada. Seus apelos foram prontamente rejeitados e ela foi colocada sob segurança reforçada. Os seus erros e o subsequente declínio da popularidade serviram de aviso, ilustrando como mesmo as vidas aparentemente mais ideais podem esconder segredos sinistros e perigosos. A terrível narrativa de Jake Reynolds e Sarah Carter é a de uma vida de privilégios que termina em morte e vergonha, liberdade que é transformada em controle e amor que se torna obsessão. Uma vez visto como uma decisão contemporânea e com visão de futuro, o seu casamento aberto serviu de ímpeto para uma terrível cadeia de acontecimentos que ninguém poderia ter previsto. Várias vidas foram destruídas pelos atos de Sarah, motivados por uma mistura de ciúme, possessividade e necessidade de controle. Sua história serve como um lembrete preocupante de que mesmo as pessoas que parecem ter tudo podem estar escondendo os segredos mais sinistros e que a busca extrema pela liberdade pode ter resultados desastrosos.
A vida de sucesso e glória de Sarah foi substituída pela solidão e notoriedade enquanto ela agora aguarda seu destino no corredor da morte. Seu legado é uma das vidas que ela arruinou em sua busca desordenada pelo poder, e não uma das habilidades atléticas ou da liberdade individual. O mundo se lembrará dela como uma assassina que foi incapaz de evitar as repercussões de suas ações, e não como a estrela do vôlei que ela já foi. Como Jake poderia ter evitado um resultado tão desastroso? A morte deles foi inteiramente devido à decisão de Sarah de abraçar completamente a liberdade de seu relacionamento aberto, ou foi apenas um sinal de problemas mais sérios entre eles? Agradecemos sua participação em nos ajudar a resolver esta terrível história. Para outra história emocionante de amor e traição, clique aqui.